Thiago, estamos caminhando para a reta final. Eu queria tocar em dois pontos que eu acho importantes contigo ainda. Primeiro, para a gente encerrar aqui futebol brasileiro. Como é que você está enxergando esse rolê de SAF no Brasil? Cara, eu vejo com muito bons olhos, mas talvez não pra todo mundo, tá? E aí vamos tentar trazer pra realidade. Você conseguiria ver, e aí vamos falar de Vasco, porque a galera que ouviu o Vasco, né? Teus seguidores são todos vascaínos. Você conseguiria ver um futuro pro Vasco em um curto período melhor do que você imagina que a SAF possa dar pro Vasco? Não. Nem eu. Então, assim, o que a gente faria pra transformar o Vasco nesse período curto de talvez um ano? Há uma expectativa de que o time desse ano seja um time que vai disputar. Talvez não o título, mas que vai disputar ser competitivo. Sim. No mínimo, ser competitivo. O Vasco não faria um time competitivo, pelo menos a gente não imaginaria com tanta facilidade, tá? Então, por que não tentar algo novo? E, cara, eu acho que alguém vai ter que tentar. E quem tá tentando agora, se der certo, tá mais próximo de atingir esse sucesso ali do que quem vai correr atrás depois que vê que já deu, sabe? E assim, na Europa, quase todos os times são empresa. E eles dão muito certo. Uma empresa, ela tem um planejamento, ela tem metas a cumprir. As pessoas que trabalham na empresa, elas têm funções bem determinadas. Elas têm emprego, cargo, salário. Então, assim, eu acho que parece muito mais profissional pra mim. Parece que SAF é um modelo muito profissional. Então, assim, eu vejo hoje com bons olhos. Eu acho que é uma expectativa boa pra mim. Falando sobre o Vasco, cara, eu espero que o Vasco tenha um ano muito melhor do que pelo menos os últimos 5, 6, 10 anos que eu vi do Vasco. Eu acho que o último ano que eu vi do Vasco, assim, competitivo, de você falar, caramba, esse time do Vasco hoje vai ser um jogaço do Vasco. Foi, sei lá, 2012. Quando o Vasco tava na Libertadores, fez aqueles jogos contra o Corinthians maravilhosos e tal. Mas, cara, de lá pra cá. E esse ano, se a gente não fosse ter uma SAF no Vasco, ou no próprio. Cara, o Botafogo. O Botafogo foi rebaixado em 2020, 6, 7 rodadas antes do campeonato acabar, com um time que não reagia. Com 20 e poucos pontos somados na tabela. E aí o Botafogo joga a Série B, etc e tal, e volta pra Série A. Pô, esse ano o Botafogo não brigou pra cair. O Botafogo até a penúltima rodada estava classificado para Libertadores. Beliscando o G8. Então, assim, parece um imediatismo muito grande. Nesse primeiro momento, me parece uma boa ideia. É claro que aí a gente vai ter daqui a 5 anos, depois 10 anos, 20 anos para reavaliar. Então não adianta também cortar hoje e falar, não, hoje é uma ótima ideia e daqui a 10 anos deu tudo errado. Ah, mas tu falou que foi uma ótima ideia. A gente não conhece, é um pouco algo novo. Mas se eu fosse talvez o gestor de um clube, eu tentaria. Tá? Se o clube fosse meu, eu tentaria. E, enfim, é óbvio que a gente tem que saber também que a SAF, ela tá aí pra lucrar, tá? Então, cara, vai ter jogador vendido, vai ter vendas que você não gostaria que acontecessem, ou que você achava que dava pra esperar mais um pouco, até dava. Mas, pô, se fosse você botando teu dinheiro no teu bolso, tu não venderia naquela hora? A SAF é isso, a SAF é uma empresa, a SAF tem metas pra bater, a SAF provavelmente vai querer bater essa meta todo ano. Talvez tenha um ano ou outro que ela vai segurar. Ah, citar o Andrei, não é informação, é especulação. Pô, o Andrei recebeu uma proposta agora. Talvez a SAF não venda, porque o Andrei tem uma margem de crescimento, ele é muito novo, e pode ser que no meio do ano ele venda muito melhor. Agora, pode ter um outro jogador que vai receber uma margem, uma proposta, que tu não acredite que vai ter uma proposta muito melhor daqui a pouco. Aí você, como dono daquele jogador, você não vai vender? Você não vai botar aquele dinheiro no bolso? Você vai. E, cara, pensando como empresa, a SAF vai pensar assim algumas vezes. Então, acho que o torcedor tem que entender um pouco isso também. Agora, pensando em competitividade, por que não? Não achei, todo mundo que foi contra a SAF, pra mim, até agora, e que eu fiz essa pergunta, não me deu uma resposta melhor do que o que seria o Vasco competitivo em 2023 se não fosse a SAF, o dinheiro da SAF. Ninguém me trouxe uma outra alternativa ainda. Eu não tive essa alternativa. Então, acho que não custa tentar. Talvez possa custar lá na frente, mas a curto prazo, eu tentaria. Não, eu acho que é um processo novo. Eu acho que a gente ainda vai bater muita cabeça aqui, por N motivos. Primeiro, a gente só vai entender de fato o que é o modelo com o passar dos anos. O Botafogo teve um primeiro ano, pra mim, bom. Certo. Você acabou até pela última rodada brigando por Libertadores. Legal. Ano que vem a expectativa já é melhor. Mas isso no longo prazo, porque, por exemplo, a gente parte do pressuposto que o clube tá quebrado. Você vai depender muito da cabeça do dono. Você pode pensar assim, pô, cara, o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, vamos citar os três, financeiramente não tinham condição talvez nem de voltar mais ser competitivo durante muitos anos. Perfeito. Mas se ele faz o trabalho do Flamengo bonitinho ali, 10 anos, vai,
Pô, e tendo cabeça de clube, que não é pra lucrar, é pra ganhar título, de repente já conseguiria voltar a ser competitivo como o Flamengo virou. De repente o cara que é dono, ele vai melhorar a tua vida em um curtíssimo prazo agora, mas às vezes ele vai te tracionar como um clube médio pro resto da vida. Talvez ele não vai fazer as loucuras. Que ele já não vai mais ganhar título, não vai ter mais susto, ele vai pra uma Libertadores, vai ficar ali no meio. Até E vai aí- beliscar um título ou outro, mas talvez não seja o principal E objetivo. talvez no médio e longo prazo seja ruim, que de repente no longo prazo manter o clube associativo seria melhor. Mas, especificamente no caso do Vasco, eu acho que o Vasco politicamente é uma insanidade, é ingovernável. Então, para você corrigir o clube da forma como o Flamengo foi feito, eu acho que no Vasco não tem clima. Eu acho que falando do Vasco, Especificamente a a política. SAF é perfeita. Também Porque acho. a SAF, ela tira a autonomia do clube em relação ao futebol. E, cara, o problema né, não posso falar da diretoria, mas das eleições, das questões presidenciáveis do Vasco, ele é histórico. Então você sabe que muita gente está ali porque ela quer estar no poder, ela quer ter aquela sensação. Quer ter aquele poder, aquele direito. E, cara, a SAF, ela tira muito disso. Porque no momento que o poder do futebol não tá mais ali, aquilo ali já envolve muito menos interesse. O dinheiro já é muito menor, a visibilidade já é muito menor. A partir do ano que vem, você não vai ficar procurando Salgado. Você não vai querer saber muito a opinião do Salgado. Você vai saber a opinião do Salgado entre uma coisa ou outra, principalmente quando envolver o clube. Agora, quando você quiser falar de futebol, tu vai procurar o Paulo Brax, vai procurar o Luiz Melo, tu vai procurar os caras que estão envolvidos ao futebol. E assim a gente divide muito bem. E agora, o futebol agora ele tem um dono, ele tem as metas dele a cumprir, você tem a quem cobrar. Então, falando do Vasco especificamente, a SAF me parece a melhor saída hoje. Então, do Vasco eu acho isso, e do Botafogo também. Eu talvez não venderia o Flamengo. Não, porque ele é autossustentável Exato. hoje já. Então, assim, então não vamos sair montando SAFs por aí, tá? Mas em alguns casos elas vão ser benéficas, na minha opinião. Hoje, vendo agora, da situação que nós temos.